muito bem-vinda ao Circuito Mulher, esse lugar de mulheres especiais, de mulheres extraordinárias, assim como você. Estamos muito felizes de recebê-la neste momento, viu? Tatiana, é uma honra e uma alegria muito grande estar aqui. Muito obrigada pelo convite e é com muito carinho que eu vou desfrutar agora desse momento junto com você, viu? Muito obrigada. Bom, Cris, para a gente poder começar a falar sobre o tema da sua palestra, né, que é a relação entre valores e a missão, e você tem um recado muito importante para passar, principalmente para as mães, né, principalmente para quem tem filho pequeno e tudo mais, queria que você se apresentasse, por favor, para as meninas e para os meninos poderem te conhecer um pouco melhor. Claro. Eu sou Cristiane Tomás, eu sou psicopedagoga, Kid Coach e Life Coach. Ou seja, eu ajudo as crianças, as famílias e também os professores a lidarem com as suas emoções e gerarem novas atitudes, alcançando os resultados desejados. Eu venho na área da educação já há um tempinho, né? Um pouquinho de tempo, só uns 25 anos mais ou menos, e nessa trajetória, trafiquei em sala de aula, na direção da escola, lancei um livro de conto juvenil e, ultimamente, eu fiz a minha transição de carreira porque eu vi que estava na hora de me dedicar mais para a minha missão, que é de ajudar as crianças a lidarem com as suas emoções, né? E tornar o dia a dia das famílias um pouco mais leve também nesse relacionamento, nessa conexão nova das atualidades que nós vivemos hoje, né? Dos desafios de hoje. E assim, eu criei o Instituto Cristiane Tomás, onde eu presto mentoria para as escolas, levando a neuropsicopedagogia, a psicopedagogia e também a abordagem do kit coaching escolar, para que os professores também consigam encontrar o resgate da sua missão, dos seus valores e encontrarem novas formas de lidar com os desafios das crianças e dos seus conflitos de hoje. Muito bom. É um prazer estar aqui com vocês. De te receber. Então, mulher, vamos começar a falar sobre o seu tema. Fique à vontade, o palco é seu. Ok, muito obrigada. Eu vou passar aqui, tá? Eu já fiz a minha apresentação, né? Quando a gente fala sobre valores e missão, me remete muito uma questão muito trazida pelas famílias hoje, pelas mães principalmente, que é é uma pergunta, ela diz assim, onde é que está a forma do que eu realmente desejava que acontecesse na minha vida? E aí há um aumento muito grande de frustração, há um aumento muito grande de busca daquilo que parece que foi desejado, sonhado e não aconteceu. E aí é um momento em que a gente para e fica assim, tá, mas se eu não consigo sentir a alegria no que eu estou vivendo, é porque eu me perdi em algum lugar. E aí eu pergunto, onde é que está a sua atenção? A gente passa o foco para as coisas que a gente deseja ter, e quando a gente faz isso, a gente não consegue notar o que é que está acontecendo dentro de nós mesmos e nem ao nosso redor. Quando nós colocamos muito foco naquilo que nós desejamos ainda, a gente gasta a energia que poderia ser desenvolvida para mudar com a situação, para lidar com a situação que nós temos de um jeito diferente. E aí, a gente para ver o que acontece no nosso dia a dia. Essa mania, entre aspas, que a gente criou de dar conta de tudo, porque a mulher hoje ela é mãe, hoje ela é professora, hoje ela é trabalhadora, hoje ela é N coisas. Né? E ela ainda acha que tem que dar conta de tudo, do mesmo jeito que se dava conta de tudo, conforme quando ela foi criada, como ela foi criada, por exemplo. E esquece de que nós fomos educados de uma certa forma e a maneira como nós fomos educados tem influência sobre como é que nós educamos, sobre como é que nós fazemos as coisas acontecerem na dinâmica de hoje. Quem foi educado
ainda aqui não nos cabe dizer o certo ou errado, porque a gente não está aqui para julgar. Mas, quando nós fomos educados, ou num sistema muito rígido, ou num sistema onde mais coisas são permitidas, a tendência é de que faremos a mesma coisa no dia a dia da criação também, que nós vamos trazer para a nossa família. E isso não quer dizer se é bom ou se é ruim. A diferença está o quanto é que isso faz com que eu alcance os objetivos que eu quero dentro da minha família ou não. E o quanto é que isso me sufoca. Porque muitas vezes, na tentativa de dar tudo certo o tempo todo, eu não consigo. Acho ainda que deve ser dado certo como antes dava certo. A minha mãe fazia dar certo, a mãe dela fazia dar certo, então eu também tenho que fazer dar certo. E não conseguir fazer isso, muitas vezes leva à frustração. E isso não tem necessariamente que ser culpa de ninguém. O problema é que quando nós não paramos para ver como é que nós mesmos interpretamos as situações que acontecem à nossa volta, qual é a importância que nós damos para tudo isso, como é que nós nos sentimos em relação a isso, nós perdemos a definição do nosso propósito, na verdade. Eu não conheço lá no fundo quais são realmente os meus valores. Eu sei das minhas cobranças aí fora, mas eu não sei o que é que está aqui dentro de mim que tem um significado muito maior do que para os outros que estão lá fora. Quando nós pensamos, percebemos e sentimos quais são os nossos valores, nós estamos reconectando com o nosso propósito. E é o propósito que nos leva a atingir o objetivo desejado. Qual que é o problema? Clareza dos objetivos. Como é que eu faço isso? O valor que para mim é importante pode não necessariamente ser tão importante para o outro. Quando eu não consigo destrinchar isso e ver que muitas vezes a atuação do outro não tem a ver com o fato dele gostar mais ou menos de mim, mas sim com o fato de que para ele aquele valor é significativo, muito mais do que é para mim. Quando nós conseguimos perceber o que é realmente para mim importante e que vai fazer com que eu me mova para alcançar o que eu quero, sem, contudo, afastar o outro que está perto de mim. O que é que vai fazer com que eu ajude, seja meu filho, seja a pessoa com quem eu convivo, a também me perceber, sendo que eu não consigo me perceber primeiro. Quando isso acontece, a maioria das pessoas acaba achando que a culpa ou está nas pessoas ou nas situações, e aí ela não consegue lidar com isso, e ela acaba somatizando isso nela mesma. E assim, 322 milhões de pessoas em todo o mundo, a maioria mulheres, acabam desenvolvendo uma depressão, uma ansiedade, entre outras patologias, porque não conseguem lidar com as situações que estão causando essas frustrações. Elas querem sair de dentro do problema, mas elas não conseguem lidar com as emoções que elas mesmas estão sentindo. É preciso primeiro perceber-se, e não conseguir se perceber faz com que eu gere em mim mais frustração, mais tristeza, ou queira sair do relacionamento onde eu estou. E assim, os divórcios acabam passando de 69% para mais, sendo feito pelas mulheres. Como exemplo disso, nós vamos usar, por exemplo, o valor responsabilidade. Para a mulher cujo valor é em alta responsabilidade, ela vai fazer com que
quem estiver em volta dela tem o mesmo nível de exigência no cumprimento desse valor de responsabilidade, por exemplo. E muitas vezes a cobrança de que essa responsabilidade do outro aconteça vai ser gerada de forma mais agressiva, de forma mais intensa, né, com atitudes inconscientes. Ela vai gerar no mesmo ambiente que ela, no outro com quem ela está, essa necessidade de que o outro tenha as mesmas atitudes que ela teria. E isso leva a uma irritabilidade, a discussões frequentes e uma tristeza muito grande por não ver acontecer aquilo que ela queria. Ela não tem os resultados que ela quer. E isso faz com que ela se afaste das pessoas, ou que as pessoas acabem se afastando mais dela. E também acaba se afastando do propósito dela, de gerar harmonia no ambiente que ela está, quer seja no familiar, quer seja no da escola. Dificilmente eu vou conseguir fazer com que o outro tenha a mesma atitude que eu tenho. Então, a não resposta do outro não significa que eu não estou fazendo o meu papel direito, apenas que o valor que é para mim não é com a mesma intensidade que é para o outro. Faz sentido isso? Faz sentido? Seu telefone, deixa eu só aumentar aqui seu som. Não, Tati. Eu estava mutada. Eu que estava falando sem... acho que tem toda a razão. A gente nessa ânsia, né, de querer realmente agradar, às vezes agradar todo mundo, a gente quer que o ambiente que a gente convive esteja em harmonia, e quando essa necessidade, essa expectativa nossa é frustrada, a gente acaba reagindo de uma forma diferente e às vezes agressiva, né? Às vezes muito introspectiva. Então eu também, né, não sou agressivo, mas eu também acabo me desestimulando, ficando triste, né? Entristecida, fechada. E justamente por essa questão dos focos às vezes serem diferentes, né? Não quer dizer que a pessoa ou que as pessoas não queiram nos atender, mas de repente elas estão com outros tipos de necessidade naquele momento, e sincronizar isso é difícil demais, né? Sim, mas quando eu passo a entender que o que eu estou esperando do outro, na verdade, tem mais a ver com o que eu tenho para mim de alto valor, e não necessariamente porque o outro não quer me agradar, ou porque o outro não gosta de mim ou quer me provocar. A diferença está em como é que eu consigo achar um jeito de aceitar que eu tenho isso como importante máximo para mim, mas ainda assim respeitar que o outro tenha o valor dele, porque os valores do outro, mesmo que sejam dos filhos, os filhos a gente vai ajudando na elaboração desses valores, mas nós não impomos os valores para eles. Eles também vão criar os deles, né? E isso pode criar um conflito muito grande. Mas a partir do momento que eu consigo, pelo menos, começar a me conhecer, eu estou ajudando primeiro a mim, para daí facilitar com que o outro também perceba aquilo que é importante para mim, sem, contudo, violar o que é de valor para ele. Então, um exercício, né, muito benéfico, que ajuda a trazer a minha autoestima feminina e pessoal, é que eu pare para ver quais são as minhas maiores qualidades, quais são as coisas que eu mais faço bem. Vamos experimentar fazer uma lista sobre os meus valores principais e, a partir daí, ver que aquilo que eu faço tem muito a ver com a forma como eu acredito. Então, eu sugiro, né, como um exercício muito, muito fundamental e de grande ajuda para empoderamento, porque é quando a gente consegue ver o tamanho das qualidades que a gente tem, né, as inúmeras qualidades que a gente tem, a gente percebe que a gente tem muito mais para oferecer para os outros. Aqui eu deixo um exercício que vale muito a pena fazer. Escreva 10 dos seus maiores valores.
Separe um tempo para você. Separe 5 e escreva por que eles são importantes para você. O que te faz feliz no desempenho desse seu papel? Comece a olhar o que existe de positivo. Quando você encontrar as respostas mais positivas naquilo que você faz, e você vai ver que elas também estão dentro de acordo com os seus valores, você começa a ver que o que você tem de valor beneficia o outro, e não necessariamente irá afastá-lo. E aqui eu deixo só um instantinho, né? Aqui. Gerar foco naquilo que a gente quer, naquilo que a gente realmente deseja, significa muito, muito mais. Só voltar um pouquinho aqui, né? Significa muito mais a gente olhar para a gente primeiro e o que tem de importante, de especial, o que tem daquilo que eu faço bem, daquilo que eu faço melhor. E quando eu faço meu melhor, significa que eu estou acreditando que aquilo vai dar certo também no outro. Mas não necessariamente vai fazer com que o outro tenha que agir da forma que eu espero. Não é o erro, não existe um erro, não existe um culpado. Existe sim uma forma de ver até que ponto eu posso usar os meus valores sem, contudo, tirar o valor do outro. E assim a gente consegue encontrar um caminho melhor para o dia a dia, não com a necessidade da perfeição, mas com a possibilidade da convivência. Ficou claro? Tati? O microfone. Oh, meu Deus! Imagina. Ficou muito claro, sim, Cris. Eu acho que essa questão de nós, né, mulheres principalmente, mas é claro, vamos falar de nós como seres humanos, né? Encontrarmos a nossa essência, para a partir da nossa essência a gente poder se respeitar e começar a partir disso respeitar os outros também. Eu acredito que esse processo do autoconhecimento, ele transforma não só a nossa vida, mas a vida de todo mundo que está à nossa volta, né? Sim, com certeza. Esse era o meu recado. E eu espero que tenha feito sentido, eu espero que traga um pouco mais, né, de conexão com a mulher consigo mesma. Com certeza. Muitíssimo obrigada pela sua contribuição. Tenho certeza absoluta que as mulheres, os homens que estão nos assistindo nesse Circuito Mulher conseguiram compreender a sua mensagem e entender, né, com uma dose gigante esse seu carinho, esse seu amor por aquilo que você faz. Muito obrigada, viu, Cris? Sim. Eu que agradeço, Tatiana, eu que agradeço, tá? O que for possível, né, que eu possa fazer, estou à disposição, tá bom? Fico às ordens. Aí tem as redes sociais. Muito, muito obrigada, viu? Carinho, viu? Carinho, beijo grande.